antes da derrota para o Palmeiras, o último resultado negativo fora de casa tinha sido exatamente contra o Fluminense, 1-0, lá na 16ª rodada. O que o Grêmio tira de lições daquele jogo para conseguir um bom resultado lá? Bom, aquele jogo já faz bastante tempo, né? Foi a nossa derrota dentro do Maracanã, um jogo bastante equilibrado. A gente projeta um jogo bastante difícil, né? O Fluminense não vem no momento bom em termos de confiança no Campeonato Brasileiro. Teve a troca de treinador e eles têm uma motivação especial para esse jogo, por se tratar de outra competição, por jogar dentro de casa, por querer reverter uma situação que é adversa. Então a gente está muito bem preparado, vamos estudar muito bem a equipe do Fluminense, descansar bastante nesses dias, ajustar os últimos detalhes, porque a gente sabe que o primeiro jogo ele é importante. Não é o que define o resultado, mas ele influencia diretamente no segundo jogo. Maicon, você não joga algumas partidas, mas você é o capitão do time. O que você conversou com o Thiago, que vem sendo bastante criticado? Então, acho que nesse momento ele tem o apoio de todo o grupo, né, da comissão técnica, trabalha, são coisas que acontecem, mas o importante é que ele, no dia a dia aqui, sempre busca estar melhorando, não só ele, como todos nós, né? Então, a gente passa para ele tranquilidade, né? Confiança, que é o que ele tem sempre, não só a nossa, como eu falei, da comissão técnica, e continuar trabalhando no dia a dia, para estar sempre melhorando. É o que eu falo. Às vezes a gente faz sempre boas partidas, mas nunca pode se acomodar e achar que está 100%. Tem que estar sempre buscando um algo a mais, né? E com certeza o Thiago está fazendo isso. Ô Maicon, só para aqui, bem no fundo, só para deixar claro, você está recuperado, você volta, joga quarta-feira, se o Roger quiser? Sim, se ele quiser, eu estou 1000%, graças a Deus. Não vejo a hora de jogar. E Juliano, você acompanhou o jogo contra o Palmeiras. Como é que você avalia a atuação? São vários desfalques, o Grêmio numa rotina muito pesada. Como é que você viu a atuação do time? Bom, eu vi um jogo muito equilibrado, eu vi o Palmeiras iniciar muito bem, né, fazer aquilo que a nossa equipe tem por característica, que é marcar em cima, ser agressivo, não deixar a equipe adversária jogar. E o Palmeiras fez isso no começo do jogo, tanto é que chegou o gol de bola parada. E aí nós empatamos o jogo, crescemos na partida, o Palmeiras sentiu, e no momento que a gente estava melhor no jogo, a gente acabou tomando o segundo gol, por outro detalhe nosso, né, por outro erro nosso de marcação, de posicionamento. Mas é algo que faz parte do jogo, né? Vejo uma atuação boa, vejo que a equipe se entregou, se doou, e mesmo com as ausências, a gente lutou até o final a busca de um resultado melhor. Não veio, faz parte, já passou, o Campeonato Brasileiro está aí, a gente continua lá em cima, e a gente tinha um pouquinho de gordura para queimar. A gente não pode se acomodar, saber que a gente precisa somar pontos, mas agora a gente muda o foco porque é outra competição na quarta. Maicon, como é que se tira proveito aqui como é que se tira proveito do momento ruim que vive o Fluminense? Como é que o Grêmio pode usar isso a favor na quarta-feira? Acho que a gente tem que ser inteligente, né? São 2 jogos, né? Como o Gil falou, esse jogo é muito importante porque se a gente entrar mole, eles fazem o resultado lá e depois para recuperar aqui é mais difícil. Então, a gente tem que ser inteligente, jogar da maneira que a gente vem jogando, né? Tanto dentro de casa como fora. Impor o nosso ritmo, né? Eles estão num momento complicado, mas é uma bela oportunidade para poder dar a volta por cima. Então a gente tem que entrar a 1000 por hora lá, porque é da maneira que eles vão jogar, para que a gente possa ter um resultado bom lá. Juliano, o que muda de um jogo de campeonato brasileiro, de pontos corridos, para um jogo de mata-mata? Muda alguma coisa para vocês? A tensão, a postura em campo, influencia dependendo da competição? Não, o padrão ele tem que ser o mesmo em qualquer competição, em qualquer jogo, independentemente do adversário. E isso é algo que nós adquirimos. É claro que o jogo ele é um mata-mata, ele tem um caráter decisivo ainda maior. O Campeonato Brasileiro ele é longo. Se você perder, dá tempo de recuperar. A Copa do Brasil não te permite isso. Por isso que você precisa estar concentrado e errar muito pouco nesses jogos, porque são os pequenos detalhes que fazem você ter uma vantagem e conseguir sair classificado. Agora, Juliano, o Maicon disse que ele está 1000%, né? Eu quero saber de ti. Deu para descansar um pouco, se recuperar um pouco? Acredita que vai estar 100% aí para essa partida? Eu repito as palavras do Maicon. Vou estar 1000% também, a 1000 por hora, louco para poder jogar, para poder ajudar a minha equipe, bem descansado, com a cabeça boa, concentrado no jogo e junto com os meus companheiros,
a gente vai se entregar, doar o nosso máximo, dar o nosso sangue para a gente conseguir essa classificação. Uma para cada um. Maicon, se você volta e está 1000%, o que significa o teu retorno para dar uma harmonizada ali no time, né, nessa questão da defesa, cada um no seu lugar, né, os titulares que vinham jogando antes contigo, né, para evitar, por exemplo, aí essa sequência que não está muito legal? O Grêmio tem 8 gols em 5 jogos. Então, eu acho que acontece, né? Do outro lado também tem adversários que querem o mesmo objetivo que a gente. Mas os jogadores, o Edinho que estava jogando, o Moisés que jogou, né, nesse jogo do Palmeiras, estavam muito bem também. O grupo, o time estava muito bem, jogando bem, mas quando tem um resultado negativo, né, vem os defeitos, né, de algumas coisas. Então, é ali dentro do campo, né, nos treinamentos para corrigir. Claro que eu vinha jogando com o grupo, a gente está sempre entrosado, mas, como eu falei, eles entraram, deram conta do recado. Né, o Roger utilizou quase todos os jogadores, né? E agora voltar bem, né? Tô doido para jogar, ajudar meus companheiros e a gente fazer um resultado bom lá. Vai ser um jogo difícil, mas a gente está muito preparado. Juliano, para você que joga mais do meio para frente, faz gol e dá assistência, uma avaliação do Campeonato Brasileiro. Os 4 primeiros têm o melhor saldo de gols. Até o Santos tem um pouco mais do que o Grêmio. Essa quantidade de gols do campeonato, eu queria que tu avaliasse esse momento aí da artilharia dos times que estão na frente. Eu tenho um ponto de vista bastante específico em relação a isso. Não vejo que o setor ofensivo ele funciona porque o defensivo funciona também. Porque o atacante ele não faz o gol se ninguém tocar a bola para ele, se o zagueiro não tiver uma boa saída de bola, se o volante não conseguir levar a bola para o meia, se o meia não conseguir acelerar o jogo e achar o atacante. Então é um conjunto, né? E nós, no coletivo, a gente vem bem. Claro que nos últimos jogos a gente tem tomado bastante gol, era algo que não acontecia muito com a nossa equipe. Por quê? Porque defensivamente, quando eu falo defensivamente, eu coloco o setor ofensivo também, os atacantes. A gente tem relaxado, a gente não tem marcado tão bem, e porque a nossa marcação ela começa lá em cima. Quando a gente não consegue fazer essa marcação lá em cima, estoura lá atrás. E aí a culpa, teoricamente, são dos defensores, mas a gente não tem essa consciência. A gente sabe que todos são importantes, todos os setores ajudam. A gente precisa ter esse equilíbrio. Acho que esse equilíbrio que nos trouxe até aqui, a gente não pode esquecer disso, não pode perder essa característica, e é juntos que a gente tem feito um bom trabalho. Exatamente, pelo equilíbrio do sistema das equipes que jogam, tanto defensivamente como do setor ofensivo. Ô, Maicon, você falou sobre o Thiago, né? Mas como também conversar com ele para que não queime um jogador jovem? Porque ele ainda é jovem. E como trabalhar a cabeça dele para que ele não seja queimado e daqui a pouco até ser negociado no futuro, para que ele fique mais tranquilo em jogos no Grêmio? Não, o Thiago é jovem, mas ele é bem inteligente, né? Tem uma personalidade muito forte, né? Tem um baita treinador de goleiro que auxilia ele, não só ele como os outros goleiros. E o nosso goleiro titular é da seleção. Então, a gente assim só procura dar o suporte, deixar tranquilo, né? Passar confiança, né? Porque ele errou, mas todos nós estamos sujeitos a errar também, entendeu? E faz parte. Se ninguém errar no futebol, não tem um vencedor, entendeu? Então, o Thiago está tranquilo, o grupo está tranquilo, né? Ele trabalha muito, né, no dia a dia e só assim ele vai, né, corrigir as coisas que tem para corrigir, como nós também temos que corrigir, né, bastante. A gente joga aí há 10, 11 anos, tem mais 10 anos pela frente. Então, a gente, uma hora vai errar, né? Mas a gente, claro que na maioria das vezes a gente quer acertar. E como eu falei, o Thiago tem um baita treinador de goleiro, que é o Rogerão, e vai trabalhar com ele para que ele corrija, né, essas coisas, porque o Thiago é um baita goleiro. Então, ele tem totais condições de corrigir e a confiança de todo o grupo. Obrigado. Juliano, sobre o Fluminense, já conversávamos aqui também, né, sobre a equipe carioca. O Grêmio perdeu lá no Rio de Janeiro por 1-0. O que o Grêmio pode tirar de proveito daquele jogo para que possa conseguir um bom resultado na quarta-feira? Eu acho que aquele jogo já passou, né? A gente não pode ficar vivendo aquele resultado. Foi o Campeonato Brasileiro, uma situação diferente, uma característica de jogo diferente. O que a gente tem que ter atenção é na equipe que vai jogar, nos detalhes, da forma como eles jogaram, se isso pode se repetir nesse jogo, os jogadores que estão entrando, os jogadores que podem entrar. Então, são esses detalhes que a gente precisa estar concentrado e respeitar a equipe adversária. Eles têm uma excelente equipe, jogadores de muita
muita qualidade técnica que podem decidir, né, em curto espaço de campo ou com simples toques, com bola parada. Então a gente tem que estar totalmente concentrado para minimizar, né, qualquer tipo de risco e a gente consiga fazer um bom jogo lá. Juliano, te perguntar se estão com esse quase todos os jogadores que o Roger utilizou, como fazer para manter um padrão de jogo com uma partida tão importante quanto essa, que não pode ter erros, né? Já deve ter as baixas do Bressan, o Marcelo ainda é dúvida, o Galhardo também talvez não possa jogar e talvez entre o Wesley. Como fazer para também manter o padrão sem ter condições de treinar em campo isso? Bom, a gente tem mantido o padrão, né? Independente do resultado, às vezes você não consegue ter o mesmo nível de atuação, mas o padrão ele se repete sempre, independente dos jogadores e da característica que muda. Isso é feito nos treinamentos, vocês têm acompanhado, né? Muda-se o jogador, mas o esquema de jogo ele é o mesmo, a função que o jogador tem que exercer no jogo é a mesma. Então a gente está tranquilo em relação a isso, a gente está fazendo aquilo que o Roger está pedindo. Em determinados momentos da partida, em alguns detalhes, a gente está deixando a desejar e por isso a gente tem sido surpreendidos com alguns resultados adversos, com algumas situações no jogo que nos desfavorecem, mas que a gente tem consciência disso, que a gente pode ajustar esses detalhes e continuar trabalhando, que esse é o nosso objetivo. Michael, vindo de fora também de lesão, jogar num gramado tão grande quanto no Maracanã não é algo também assim, que te preocupa um pouquinho para daqui a pouco conseguir manter o mesmo ritmo nos 90 minutos? Eu acho que o gramado do Maracanã tá padrão, né? Igual o da Arena, da Copa, né? Então, é normal. Acho que os maiores são Morumbi, Serra Dourada. Esses sim são complicados. Mas eu tô bem, já treinei sábado, domingo aí. Hoje treinei muito forte também. Tô preparado aí para, junto com meus companheiros, a gente fazer um grande jogo. A gente sabe que vai ser um jogo difícil, um jogo de detalhes, mas que a gente vai em busca de um bom resultado aí. Como seria, Maicon, marcar o Ronaldinho? Que técnica especial tem que ser utilizada? Não só ele, né? Até porque nos últimos jogos ele não jogou, né? Então a gente tem que marcar o Fluminense, a equipe que entrar, né? São jogadores de muita qualidade, como o Gil falou, jogadores que no espaço curto pode deixar um companheiro na cara do gol, resolver uma partida. Então não só eu, mas como todos, a gente tem que ter uma atenção muito boa com toda a equipe para que a gente não seja surpreendido. Nos últimos 3 jogos, o Grêmio sofreu 6 gols. Distou bastante dos bons números que a defesa do Grêmio vinha apresentando. O que está acontecendo, Maicon, que o Grêmio nos últimos jogos está sofrendo gols? O Gil falou muito bem. Acho que não é culpa só da defesa. É um coletivo, né? A marcação começa lá da frente, né? Porque se você marca bem na frente, a bola chega pingada atrás e aí facilita para os nossos zagueiros. E quando a equipe não está concentrada e consegue efetuar uma marcação de qualidade, é como ele falou, estoura na defesa e, teoricamente, a defesa é bastante cobrada, que toma gol e não é. É o grupo todo. Se todo mundo não marcar bem, dificulta. E aí é o que está acontecendo, assim, né? Aconteceu nos últimos jogos, a gente deu uns espaços, tomamos os gols, mas vai ser corrigido para que nos próximos não aconteça mais. Tirar uma dúvida só mais com o Maicon. O seu contrato com o Grêmio termina agora ao final do ano. Você pertence ao São Paulo. O técnico do São Paulo, Juan Carlos Osório, disse que quer contar com você. Qual é a sua vontade? Você quer permanecer no Grêmio e as chances são boas disso acontecer? Eu espero que sim. A minha vontade é muito grande de permanecer. Já passei para o Rui, para o presidente, né, para o César também. Espero que no momento certo seja resolvido. Já conversei no jogo do São Paulo com o presidente do São Paulo, com o treinador, que o meu desejo é de permanecer aqui, porque em 5, 6 meses eu acho que eu estou aqui. Eu fui muito bem recebido lá dentro de campo, corri atrás do meu espaço, né? Estou muito feliz aqui, não só eu, mas como minha família também. Então eu espero poder permanecer, né? Eu vou fazer o possível e o impossível. E o Grêmio tem que fazer o possível e o impossível também, para que eu permaneça. Juliano, você já ganhou uma competição de mata-mata, que foi a Libertadores de 2010 com o Internacional. Você acha que no mata-mata o time tem que ter a mesma postura, jogar como se fosse pontos corridos, jogar para ganhar, afinal, pontos corridos é assim também? Ou tem que, como se diz no futebol, jogar com o regulamento embaixo do braço, dependendo da vantagem, dar uma fechadinha aqui e ter uma estratégia definida para
passar de fase, não para jogar bem? A nossa estratégia é realmente passar de fase, né? A gente sabe que é um jogo extremamente difícil e que, dependendo do jogo, a característica do jogo muda muito rápido. Então, a gente tem que estar muito concentrado para que a gente não seja surpreendido e que a gente consiga imprimir o nosso jogo. A gente não tem que fugir da nossa característica. A gente tem que jogar para vencer, sabendo que a vitória, às vezes, pode ser um gol fora de casa e depois um empate dentro de casa, ou um empate fora de casa com gols, que também é uma pequena vantagem para você jogar dentro de casa. Então, a gente tem que ter ciência do regulamento, que é uma competição diferente, mas que a gente tem capacidade de ir lá e jogar bem e fazer um grande jogo e conseguir a classificação.